Então, seguindo, vamos lá. A primeira coisa aqui vai ser o campo data, o primeiro campo, né? Aqui é variável, tá? Não vai ser parâmetro, eu acabei de explicar já na aula anterior o porquê. Depois nós temos a hora, que também vai receber diretamente uma variável de hora. Depois nós vamos ter os campos tabela, ação e usuário. Tabela, ação, cuidado, né, que tem que escrever exatamente o nome da coluna igual está lá e depois passar a variável entre aspas. O usuário é igual o ID que está ali em cima, é o único que nós temos até então a variável dele. Os outros nós não temos ainda nenhuma variável, tá? Eu só estou colocando aqui com o mesmo nome da tabela aqui para poder facilitar. Depois nós teremos o ID do registro, que eu também vou chamar disso, ID reg. Depois nós teremos a descrição. Pronto, que é a variável descrição. Então, praticamente, todos os campos nós teremos que colocar aqui para que ele possa fazer essa inserção. Feita essa inserção, ele já vai então estar alimentando lá. Não tem que dar nenhum retorno, não tem que verificar, não tem que fazer nada. Ele só vai inserir se tiver usuário e se a opção de logs for igual assim. Aí, o que eu faço? Primeiro momento em que eu quero que seja executado esse log é aqui, ó, na hora que ele autenticar, ou seja, na hora que o login acontecer. Então, na hora que o login acontecer, né, que é nessa condição do total registro ser maior que zero, que aqui ele busca se aquele usuário e aquela senha existe. Então, se existe, ele entra aqui dentro. Então, aqui, antes dele redirecionar, eu posso colocar executar o log. Aí, ele vai vir aqui nesse meu arquivo. Como é que eu faço para ele chegar lá? Eu dou um require, né, once, para que ele possa requerir só uma vez, ok? Uma vez por execução. Aí eu venho aqui e faço o seguinte. Como ele está dentro da pasta do painel, eu tenho que entrar em painel. E aí ele vai encontrar o arquivo chamado inserir log, ou foi logs? Inserir logs.php. Show! Só que quando ele chegar nesse arquivo, ele quer saber algumas variáveis aí. O que eu tenho dentro dessas variáveis? Então eu tenho que passar para ele todo o conteúdo e valor dessas variáveis que eu tenho aqui, ó, na inserção do log, né? Que são data, hora, e aqui eu começo a colocar, ó, data é a data atual mesmo, né? Na hora que ele fez o log aí, ele vai receber a data atual. Então, na verdade, toda vez que ele executar o log, vamos mudar já a primeira condição. Aqui, ó, sempre vai ser currDate. Não existe um log que armazena uma data e hora diferente, tá? E aqui sempre vai ser um currTime. Pronto. Então, eu já substituí duas variáveis que eu tinha por data atual e hora atual. Aí, o próximo campo, agora a próxima variável que eu preciso, na verdade, é tabela. Essas duas eu já não necessito mais passar. Qual é a tabela que ele vai estar executando o log aqui? Óbvio, a tabela de login, tá? Eu acho que eu vou até colocar o mesmo nome da tabela que está no banco de dados. Dessa forma aqui, ó. Sem letra maiúscula, nada disso. Porque depois, se eu quiser tirar um relatório de log, basta eu passar o nome da tabela que eu quero e ele me dá todos os logs dentro daquele período, tá, que foram executadas nela. O relatório de log é de extrema importância. Nós faremos ele aqui também. Então, eu vou deixar justamente aqui, ó, login, beleza. O que mais que eu preciso aqui, né? Que é o nome da tabela. Não, na verdade não é login, é usuários. Perdão, é usuários, porque nós nem temos tabela de login, né? Então, aqui no caso, foi um log na tabela de usuários. Só que eu posso fazer o seguinte. Como ele executa uma ação de login, eu até poderia deixar aqui como login sim. Ou nós vamos ter também outras condições. Vamos fazer assim, ó, melhor. Como eu tenho outros campos que são descrição, entre outros recursos, aqui, ó, então nós vamos passar isso, que é justamente a ação. Então agora na ação eu falo que é um login. Que aí se eu quiser tirar só um relatório de login, eu tenho que passar a ação igual a login. Tá? Porque ele foi feito nessa tabela de usuários. Aí nós vamos ter a opção do logout, entre outros também. O usuário, que já está sendo passado lá. O ID do registro, que nesse caso você não passa porque é 0. Tá? E a descrição. A descrição
é só login também. Então a descrição vai receber login também. Pronto, porque eu já sei qual foi o usuário que efetuou o login. Então não tem muito o que fazer aqui para essa estrutura não, tá? É passar qual a tabela que ele executou alguma informação, o que ele fez e a descrição, que seria o nome do registro. Mas aqui eu não tenho o que fazer no nome do registro. Eu poderia passar o nome do usuário, mas o nome do usuário já está relacionado lá através do ID do usuário.